Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui. Uma boa tarde a todos. Como a Fátima nos colocou, né? Hoje é um dia de festa, né? E o que a gente percebe que quando se aproximam datas importantes como o Dia das Mães, Dia dos Pais, vários sentimentos podem nos envolver. A maioria é o sentimento de felicidade, porque amanhã vai encontrar com o seu pai, comemorar, abraçar, entregar às vezes uma lembrança. Então o sentimento de felicidade envolve muitos. Outros são envolvidos pelo sentimento de saudades, porque fisicamente não vai mais encontrar o seu pai querido, fisicamente. Mas muito junto com essa saudade, vem aquelas lembranças gostosas e aquele reconhecimento por aquele que foi tão importante na vida desse filho. Mas também envolve sentimentos diversos. Muitas vezes o sentimento de saudade, mas com uma revolta, com um desespero, porque não entende que é apenas um até breve. Mas muitos ainda, gente, têm o sentimento da indiferença, do desprezo, mas da revolta porque diz, ele não merece. Mas independente, gente, do que um pai foi para aquele filho, para esses que têm esses tipos de sentimento de indiferença, de descaso, de desprezo, de desespero, esses sentimentos deveriam ser tirados do coração. E o sentimento que deveria envolver essas pessoas é o sentimento de gratidão. Porque o nosso Pai, junto com a nossa mãe, dá a cada um de nós aquilo que nenhum outro ser humano pode nos dar nesta terra, nesta vida: o direito de estarmos vivos, a oportunidade de estarmos aqui, independente do que Ele foi para nós. Sem Ele, hoje nós não estaríamos aqui cumprindo o nosso processo evolutivo. Então, nesta tarde, o Paulo César vai trazer para nós esse tema que eu achei muito importante, principalmente para esses que tratam às vezes com indiferença, com desprezo, com desespero. O tema, gente, além do provedor, o pai como referência e modelo. Então, nesse instante, eu peço a vocês que me acompanhem em pensamento, para a gente poder pedir a essa espiritualidade presente, que envolva o nosso querido amigo Paulo César, para que ele possa passar, desenvolver esse tema, né? Pedindo, gente, sempre quando nós estamos próximo do Dia das Mães, a gente pede a Maria, né? Símbolo das mães. Então vamos pedir hoje ao símbolo de um pai, José, pai de Jesus. Vamos pedir a José, toda a sua equipe,
que envolva o nosso querido palestrante, envolva para intuí-lo a direcionar os pensamentos, as palavras, que envolva cada um de nós, para a gente poder abrir o nosso coração, e independente do sentimento que a gente guarda pelo nosso Pai, que a gente transforme esse sentimento em amor, carinho, ternura e gratidão. Que a equipe de José envolva todos os pais, encarnados e desencarnados, para que todos possam, através da nossa homenagem, sentir-se abraçados e acalentados. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Paulo? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. É uma alegria muito grande estarmos aqui num dia tão especial que precede o Dia dos Pais, onde alguns de vocês possivelmente amanhã estarão encontrando seus pais, alguns outros estão saudosos, pois seus pais já não estão mais presentes, mas reconhecemos o quanto nós aprendemos com eles, e nesse caso o sentimento realmente é de gratidão. E também, ao mesmo tempo, temos aqueles pais que também foram muito difíceis ou ainda são difíceis a convivência, mas mesmo assim devemos muito, no mínimo, por estarmos aqui. É interessante que quando a gente vai falar do Dia dos Pais, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente não encontra quase nada do Dia dos Pais, né? A gente encontra muita coisa do Dia das Mães. Então tem muito revistas, artigos falando do Dia das Mães. Então tem pouquíssimas coisas sobre o Dia dos Pais. Então do Dia das Mães, falo da maternidade, desenvolvendo de forma bem intensa o papel das mães, mas pouquíssimas coisas tem dos pais, né? E nem sempre foi assim. E hoje a gente vai ver, né, o que foi que aconteceu, né, na nossa história, na nossa sociedade, esse papel de pai e mãe, e parece um pêndulo, porque uma época o papel predominante era dos pais, depois ficou das mães, e até hoje está nesse pêndulo, e a gente vai estar vendo exatamente isso aqui hoje à tarde. Inicialmente, eu vou falar um pouco da criança, né? E depois nós vamos entrar propriamente dito, né, no papel dos pais, na figura do pai. Então a criança, normalmente quando ela nasce, ela vem de fábrica com 2 softwares, né? Ou seja, 2 medos. Do resto ela está zerada. Então o primeiro medo é o medo de altura, de cair, e o outro de som alto. É a única coisa que a criança vem. Do resto, tudo será aprendido. Então, por exemplo, uma criança não nasce com medo de barata. Se você colocar uma barata na mão da criança, ela vai achar maior curioso aquele bichinho de anteninha rodando na mão dela, né? Mas o dia que ela vê um adulto subir em cima da cadeira e gritar, meu Deus, uma barata! Aí ele falou, opa, tem alguma coisa aí, né? Então aí ele passa a aprender a ter medo da barata. Tem um vídeo muito interessante no LinkedIn, que uns cientistas colocaram os pais do lado de fora de uma sala com um vidro, né, para ver o lado de dentro, e dentro estava lá os bebês. E nessa sala com os bebês, eles colocaram um monte de cobras. E essas cobras não tinham veneno, não tinham presas, mas os pais ficaram desesperados a hora que viram aquele monte de cobra em volta dos seus bebês, né, rodando as pernas dele, né? E os bebês ali rindo, batendo nas cobras, querendo até brincar com as cobras, né? Por quê? Mostrando
mostrando exatamente que a criança não nasce com medo, ela aprende a ter medo, ela aprende a ter vergonha, ela aprende a ser explosiva, né, no convívio, né, com as pessoas que têm poder pessoal, né, sobre ela. Quem? Pai e mãe, né? Às vezes pode ser uma avó, um tio, né, pessoas que têm realmente poder pessoal. Então a criança ela vai aprendendo. Então nós somos hoje aquilo que nós aprendemos no convívio, né, com essas pessoas. E por isso que nós também encontramos, né, cada pessoa, né, com suas características comportamentais totalmente diferentes, sem contar que a gente traz bagagem de outras encarnações. Então, a criança é isso, ela vai ser moldada principalmente por pessoas que têm poder pessoal. E aí o papel do pai. Normalmente, no passado, há milênios aí, o papel do pai era muito proeminente, ou seja, ele era a pessoa mais importante na família. Ele tinha um poder muito grande numa casa, né? Seja pelo bem ou seja pelo mal. É lógico que acabou deixando muitas cicatrizes, né, na nossa sociedade, essa postura dos pais, né, nesse passado. Então o pai tinha uma autoridade muito grande, inclusive se ele não estivesse presente, porque quando ele não estava presente, aí tinha aquela frase famosa das nossas mães: você vai ver quando seu pai chegar em casa. A hora que falava isso, já tremia os corações, né? A gente já ficava desesperado, né, imaginando o que ia acontecer. Então o pai tinha muita autoridade. E aí, o que acontece? Esse pai, nessa época, ele não tinha, logicamente, tanto envolvimento na educação do filho. Ele era simplesmente um provedor material. Do resto, tudo era missão da mãe. Então, ela que se preocupava com a educação, conjunto de saber da criança, caráter. Então, ela tinha todo esse papel e o pai era simplesmente um provedor, né? E a partir de então, os pais simplesmente nessa sociedade patriarcal, as mulheres não tinham, né, importância nenhuma para a sociedade, era simplesmente ali cuidar, né, das crianças, da casa e assim por diante. E aí o que acontece? Aí no século passado, no início do século passado, aí começou-se a dar mais importância para as mães. Começou a focar mais o papel das mães, gerando exatamente mais importância no papel da mãe e tirando um pouco a importância do pai. Então, até mesmo os achados da psicanálise de Freud, ele deu muita importância no papel da maternidade, esse papel entre mamãe e bebê, né? E simplesmente colocava o pai como um coadjuvante nessa criação. E tanto que, através da psicologia, foi exatamente a psicologia que começou a trabalhar com esse papel de dar mais importância para a mãe. O pai, nos estudos da psicologia que eles fizeram, o pai era considerado um intruso nessa relação mamãe-bebê. O pai começou a se tornar praticamente nessa relação familiar de maneira insignificante, né, e sem importância. Tanto que até a mídia começou, né, a utilizar esse conceito da psicologia, do papel importante da mãe e desprezar o pai, que até criaram desenhos, minisséries, né, para fazer isso, né, para ridicularizar o homem e também o macho em função do papel da mãe. Tanto que tem uma série muito famosa que todo mundo conhece, né, considerada a mais longa da história, que é a família Simpsons. Na família Simpsons era um pai banana, com um filho idem e com mulher e filha amorosas e inteligentes. Então eram as mulheres superiores contra os machos inferiores. Então a própria mídia já começou a passar, né, essa imagem, né? E aí acabou-se ficando o papel dos pais totalmente segundo plano, né? Mudou totalmente. O que no passado, né, era poderoso simplesmente ficou insignificante.
E aí foram criando muitos estereótipos, né? Que o pai, o macho, ele era ditador, absolutista, que ele humilhava a mulher. Então realmente foi um plano feito na época para mudar esse conceito, né? Devido às circunstâncias do passado, né? A sociedade patriarcal humilhou demais as mulheres, né? As mulheres passaram, né, durante séculos aí, né, na mão de homens déspotas, tiranos, que realmente humilharam, e as mulheres não tinham poder nenhum. Tanto que até na própria literatura a gente encontra situações, né, de qual as mulheres não tinham, né, um valor muito grande nessa época que os homens que imperavam, né? Tanto que eu tive um professor de língua erudita inglesa e ele mostrava muito a origem de palavras, de frases, né, do inglês, né? E aí que nós descobrimos o seguinte: no passado, na Idade Média, não existia uma palavra, né, para os ingleses tratarem a mulher. Era homem, que era man, ou homem com útero, que era womb man, né? Não tinha uma palavra para mulher, né? Era man ou womb man. Com o tempo, né, na linguagem, falando womb man, perdeu o B, aí ficou o woman. Aí foi criada uma palavra, né? Acabou ficando o woman como sendo a referência para a mulher. Tanto no pronome, né, eu, tu, ele, nós, vós, eles no inglês, né, que era I, you, hoje a gente tem he, she, it na terceira pessoa. No passado era he e it. A mulher era considerado coisa. Então, objeto, animais, crianças e mulheres era it, não tinha um pronome para a mulher. Então, como que surgiu o she? É porque tinha uma expressão no inglês que tudo que você colocasse um apóstrofe S era um sinal de posse, né? Então, por exemplo, o carro de Joaquim, né? O carro de Joaquim. Então, era cars, com apóstrofe S, Joaquim. Então, se lê que o carro é de Joaquim. Então, fizeram isso. Apóstrofe S, ri. Ela era a posse dele. Com o tempo, perdeu-se o apóstrofe, aí ficou o S, ri, aí ficou she. Então, criou-se com o tempo, né, um pronome para a mulher. Tanto, né, que a mulher não tinha importância nenhuma na sociedade, né? E aí, a partir então do século passado, a psicologia começou a trabalhar isso, do papel, da importância da mãe, né, na educação. E aí o que aconteceu? Aí, depois percebeu-se, começou-se um estudo a partir da década de 70 da importância do papel dos pais na educação dos filhos, na vida dos filhos. Qual o impacto dos pais na vida dos filhos? Então, esse estudo foi muito interessante e tiveram resultados assim importantes até mesmo para a nossa sociedade, porque descobriu-se que, nós vamos falar, né, sobre isso aqui hoje, a importância do papel dos pais se torna tão importante quanto o das mães. Só que, lógico, a mãe tem outros papéis, até mesmo por questões biológicas, que o homem não teria condições. Mas a importância para a educação e desenvolvimento de uma criança, no afeto, na educação, na participação, é muito importante. E a gente vê muito isso em consultório, que a maior parte de adultos que tem seus traumas, as suas angústias, suas ansiedades, normalmente vêm, né, de relacionamentos onde não tiveram afeto, onde o pai abandonou, tem casos que a mãe abandonou, né? Então, a criança ela se torna muito mais segura num relacionamento familiar, num conjunto familiar, onde tem, né, essa figura da mãe, mas tem a figura do pai. Isso nós vamos comentar aqui.
Até inicialmente eu vou dizer algumas coisas, né? Uma parte mais operacional do papel dos pais, e depois eu vou chegar no papel do pai cristão, que é o mais importante, né? Principalmente para nós que estamos aqui, principalmente, né, na doutrina espírita, e entender qual é realmente o papel de cada um. Então, por exemplo, o pai, ele é com o filho, ele é muito mais brincalhão com os filhos do que as mães. As mães têm um papel de proteção, né, de atenção, de cuidado, de educação, e os pais são mais brincalhões, né? Não tem tanta preocupação como as mães têm, então eles passam a ser uma outra criança brincando com uma criança, né? Então um exemplo por exemplo, o pai, ele brinca, ele empurra, ele briga, ele desafia, ele faz o filho perder, o filho chora, né? A mãe, lógico, fica brava com tudo isso, mas isso é um treino para ele perceber, né, que a vida e a sociedade vai nos mostrar isso. Nem sempre a gente ganha, às vezes a gente vai ter que cair, depois vai ter que levantar, e se for deixar só no papel da mãe, a mãe quer proteger de todas as formas e começa a colocar numa bolha e não prepara essa criança para o mundo. Então um exemplo clássico é o pai levar o filho para andar de bicicleta no parque. Então o pai pega o filho, está lá no parque com a criança, e aí o que ele faz? Ele senta num banco, aí ele pega uma revista, um jornal celular e fica lá. E o filho larga o filho lá, brincando lá. E aí, de vez em quando, ele dá uma olhada. Ah, ele está lá. Ah, então beleza. E continua. Ah, então de vez em quando ele dá uma olhadinha, né? E o filho cai, se machuca, se rala tudo, suja tudo, né? Aí beleza. Aí ele chega em casa com o filho que caiu, ralado, todo sujo, e aí a mãe olha e fala: o que você fez com meu filho? Quer dizer, não é mais nem filho de ambos, é dela, né? E aí ela fica morrendo de raiva, né, de ver todo aquele desastre, mas a criança chega feliz. Aí o que ela faz? Final de semana seguinte, ela quer levar a criança no parque para andar de bicicleta. Aí ela põe tornozeleira, cotoveleira, joelheira, capacete, vai segurando no guidão, né? Tudo bem, a criança vai chegar em casa sem um arranhão, limpinha, mas totalmente infeliz, né? Porque, né, não brincou. Então, é totalmente diferente, não é concorrência, não é rivalidade pai e mãe, é diferente, um se completa com o outro, a criança precisa disso, não pode ter só proteção, tem que ter esse momento de descontração, de brincadeira. Tem um vídeo, até se a palestra fosse com vídeo, com PowerPoint, eu ia jogar esse vídeo na tela, né? Mas tem uma cena, eu tenho ele em vídeo, depois eu até mando para a Fátima, né? De repente mandar depois para as pessoas. É a cena de um filme com o John Wayne, né? Ele sempre fazia filme de bang bang, então ele tá lá, né? Uma casa, a mulher lá tá fazendo comida, tudo. Aí o menino tá lá fora e tem um lago lá. Ele falou assim: viu, você já foi pegar o cavalo, né? Ele falou assim: não fui, né? Porque eu tenho que dar volta em todo o lago para chegar lá. Ele falou assim: ué, vai nadando. Aí ele falou assim: mas eu não sei nadar. Aí ele falou assim: quantos anos você tem? Ele falou: 11. Pera aí que a gente já resolve isso. Cata o moleque assim, joga no meio do lago, e o moleque lá desesperado, daqui a pouco vem a mãe lá que sai da casa, né? Meu Deus, meu filho, então ele fica quieto aí, ele tá aprendendo a nadar. E o menino vai lá. Quando eu vejo, ele cruza, aí ele olha assim, e a cena ainda todo feliz que ele conseguiu atravessar o lago, né? Aí ela falou: meu Deus do céu, quase morri do coração, né? Ele falou assim: mas por que ele tá aprendendo a nadar? Ele falou assim: então, mas eu também não sei nadar. Ele olha assim para ela sai correndo, porque ele já viu que ele ia jogar ela também, né? Então, esse papel, muitas vezes, a mãe não vai fazer, e o pai acaba fazendo. Então, começaram a perceber que a importância do papel do pai, que é diferente da mãe, mas eles se completam, e isso que é importante entender. E aí o que acontece? É lógico que a gente vê na trajetória algumas separações, né, entre casais que não continuam mais o relacionamento, o casamento, e com certeza isso gera sequelas e mágoas nas
crianças, porque a criança percebe que alguém abandonou o barco. E esse abandonar o barco, ele vai se sentir totalmente desprotegido, porque a criança quer proteção, ele quer afeto, e aí de repente vai perceber que alguém saiu de cena. E isso com certeza gera sequelas, gera mágoas, e a gente trabalha muito isso exatamente, muitas vezes em consultório, é porque essa falta de afeto, a pessoa se torna muito carente. E aí, nesse estudo que acabaram fazendo para tentar entender o impacto que o pai causa, né, na educação dos filhos, então perceberam o seguinte: pais que não participam da vida dos filhos, né? Porque talvez, vamos imaginar, teve uma separação, ou pais que estão ainda casados, mas não participam, né, da vida do filho, na educação, né, nas brincadeiras. Então, pais que brincam com seus filhos, que sentam, né, para estudar junto, né, tem um envolvimento lá no futuro. O resultado são crianças, no caso vão ser adultos, né, adultos menos ansiosos, mais preparado para os reveses da vida, né? Mais seguros, quando tem um pai que participa, que brinca, que está ali estudando junto, que senta com o filho. De repente ele não entende nada de, por exemplo, de trigonometria, né? Mas está ali, está apoiando, incentivando o filho. E de repente, se ele não sabe alguma coisa, aí de repente ele contrata um professor, alguma coisa, né? Mas ele está ali junto, vamos lá, né? Eu não sei essa matéria, esse assunto, mas eu vou contratar alguém que sabe. Então ele está participando ali, né? Então, se ele não sabe trigonometria, não tem problema, né? Ele vai procurar alguém que saiba. Aliás, eu já contei aqui a história da trigonometria para vocês? Não? Não? Então, a história da trigonometria é o seguinte: segundo o Cássio, né, anotem que vai cair na prova. Então é o seguinte: quando o seno vai ao banheiro e o cosseno já está lá, o seno bate na porta e o cosseno responde: tangente. Não esqueçam, essa é a matéria de trigonometria de hoje. Então, verificou-se isso, que as crianças, né, no seu futuro, né, elas têm um resultado muito melhor quando tiveram exatamente pais que participaram, brincaram, estiveram realmente juntos, né, no processo educacional. Teve um outro estudo também muito interessante sobre a situação espiritual, a religiosidade dos jovens, porque perceberam que muitos jovens estavam tendo problema com drogas e sexo, né, totalmente desmedidos. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa com jovens de 22 anos, que cursavam medicina em 20 países. E por que medicina? É porque sempre teve aquela ideia que o jovem, né, numa profissão dessa, ele tem uma profissão muito glamurosa. Então, muitas vezes, ele acabava se perdendo, porque em pouco tempo ele já tinha um poder aquisitivo alto e, de repente, muitos que não tinham estrutura acabavam se perdendo. Então, por isso que foi feito, né, com esse grupo de pessoas. E aí, em 20 países. E aí foram tentar encontrar uma variável que fosse comum a todos, para entender por que algumas pessoas, né, nesse grupo caía para as drogas, né, num excesso do sexo, e outros não. Qual que era a variável que identificava isso? Aí foram tentar ver se era cultura. Então foram ver pessoas que tinham mais cultura do que outras, né, que entraram na faculdade e tal, e não tinha tanta cultura, né, que o outro grupo, e não encontraram nada, variável indefinida. Aí acharam que era o sexo, se era meninos, meninas, ou homoafetivo, se tinha alguma coisa que dissesse que tinha mais facilidade para as drogas, ou
fizeram todas as pesquisas e também não encontraram nada, deu tudo igual, não deu uma variável, né, que mostrasse alguma diferença. Aí foram ver poder aquisitivo, riqueza, as pessoas que eram mais abastadas e outros que eram mais pobres, também não encontraram nada. Aí eles estenderam essa pesquisa para vários outros critérios e aí de repente eles encontraram na idade de 6 anos, quando todos eles tinham 6 anos, encontraram uma coisa em comum, que principalmente para aqueles que não caíram nas drogas e no excesso do sexo, foi exatamente a religiosidade. Com 6 anos eles frequentavam a igreja dos seus pais e com os seus pais. Então não adiantava ir lá pôr a criança na evangelização ou na escola dominical lá e pumba, vou pro shopping. Não, os pais participavam junto. Então isso é que realmente deu estabilidade para esse grupo de jovens a não cair nessas perdições, que normalmente o mundo dá muita facilidade, principalmente nos dias de hoje, com tanta tecnologia, tanta informação, muitos jovens acabam se perdendo. Aliás, o que é um adolescente? São pessoas que estão num processo de amadurecimento que estão perdidas. E aí eles vão procurar lá no Google alguma informação, ao invés de estar lá com o pai, com a mãe, né? Então o Google passou a ser a referência. Só que nem tudo que está no Google é verdadeiro. Né? Tanto que a gente vê a eleição americana, né? Não nessa, vai saber nessa, mas na outra, foi eleita através da mentira. Tanto que tem um conceito novo agora na sociedade, na comunicação, chamado pós-verdade. Tanto que eu até na rede social até eu indiquei um livro com esse tema, a Era da Pós-Verdade. Então nós estamos vivendo essa Era da Pós-Verdade. Então tem muita mentira, né, sendo apresentada. E aí os jovens acabam caindo nessa situação. Então, o adolescente, segundo o estudo, quem mais tem condições de influenciar um adolescente é o pai. A mãe tem um papel muito importante na infância, mas não na adolescência. Na adolescência é o pai que tem mais condições de fazer um recorte e dizer isso convém, isso não convém. Tanto que o apóstolo Paulo dizia, né? Tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Então, o pai tem esse papel. Isso pode, isso não pode. Os pais têm total autoridade, né, na infância, na adolescência, para direcionar e ajudar os seus filhos, né, na sua autoridade. Depois, a vida é com eles. Eles se tornam adultos, agora eles vão, né, para a sua vida. Mas o pai está tranquilo que ele passou, né, o que realmente convém e não convém. E para um pai que tem todo esse aparato cristão, né, os ensinamentos morais cristãos, contrapõem com tudo isso que a nossa sociedade apresenta hoje. Então eles estão mais preparados para enfrentar as facilidades, as tentações que muitas vezes acabam envolvendo os jovens. Então, no início, o adolescente, de alguma forma, ele quer se livrar da mãe. Ele ficou muito tempo com a mãe, todo o período da infância ela ficou ali protegendo. Então, quando chega a fase da adolescência, ele quer se livrar da mãe e aí ele cola no pai. Então, por isso que o pai tem uma influência muito grande nesse momento de dizer o que é certo, o que é errado e ter a oportunidade de apresentar Deus para esse adolescente. Porque até ali era uma coisa figurativa, mas agora ele tem condições de compreender o que é Deus. Então, um pai cristão tem a capacidade de mostrar os ensinamentos morais, né, que Jesus nos apresentou através, né, de suas palavras, de seus atos. Então, hoje, né, um pai cristão vai ter condições de apresentar para o seu filho o que é Deus, para não correr o risco. Vocês já ouviram falar da história que Jesus e Moisés foram jogar golfe? Então essa eu preciso contar também para vocês. Jesus, Moisés resolveram jogar golfe. Foram lá num campo de golfe e convidaram uma pessoa que estava lá, que era um velhinho que estava lá, né? Convidaram, porque precisava de 3 pessoas, convidaram ele para participar.
Aí beleza, então Moisés ia começar o jogo. Então ele pegou o taco, pôs a bolinha, bateu na bolinha, a bolinha fez uma parábola no ar e caiu no lago, em cima de uma vitória régia. Aí Moisés falou, caramba, o que eu vou fazer agora? Ah, já sei. Ele bateu o taco no chão, o lago se abriu, aí ele foi lá na vitória régia, bateu e a bolinha caiu no buraco e ele comemorou. Aí a vez de Jesus. Aí Jesus pegou também o taco, bateu na bolinha, a bolinha também fez uma parábola no ar e pumba, caiu no mesmo lago, em cima da mesma vitória régia. Aí Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Ah, já sei, foi andando sobre as águas, né? E aí chegou lá, bateu na bolinha, pum, a bolinha caiu no buraco, ele comemorou. Aí era a vez do velhinho, tudo desengonçado, não sabia nem pegar um taco. Os dois, Moisés e Jesus, começaram a dar risada dele, né? Todo desengonçado, pegou o taco do lado errado. Aí ele foi, bateu na bolinha, a bolinha repicou, bateu na árvore, subiu no telhado da casa, desceu no telhado, entrou na calha, desceu pela calha, tinha um sapo com a boca aberta, engoliu a bolinha, veio um gavião, pegou o sapo, saiu voando com o sapo sapo caiu, espatifou no chão, abriu a boca, a bolinha correu e pumba, caiu dentro do buraco. Aí Moisés viu aquela cena assim, jogou os tacos no chão e falou para Jesus, é por isso que eu não gosto de vir jogar com seu pai. Porque para Deus tudo pode, né? Então, é esse Deus que a gente tem que apresentar para os adolescentes, né? Que tudo pode, né? Para ele não entrar em desespero, tentar, né, alguma coisa que possa prejudicar a vida dele. Um outro estudo diz uma coisa que ocorre muito com os jovens, né? E os pais, né, têm que ficar muito atentos, é sobre o suicídio. Então, hoje, tem estudos que comprovam que filmes e séries que incentivam o suicídio realmente aumentam o índice. A última estatística foi de 28,9%, né, de aumento do suicídio para pessoas que assistiam filmes que realmente, né, incentivavam. Tem uma série agora que está há um tempo aí que ela faz um glamour do suicídio como uma coisa heróica. Então, ou seja, a pessoa passa por um monte de problemas, né, de bullying, né, então aquele sofrimento, aquela sociedade simplesmente denegrindo a pessoa e a pessoa não querendo passar por aquilo, então transforma aquela pessoa numa heroína para abandonar todo o sistema e sair de fora desse sistema, né? Quer dizer, isso é heróico? Heróico é enfrentar os problemas, as dificuldades que todos nós temos. Quantas vezes não fomos caçoados, humilhados e tivemos que continuar a jornada? Isso é heroísmo, né? E não abandonar, né? O abandono simplesmente é uma fuga, porque a pessoa não está aguentando aquilo. Então, ou seja, o heroísmo é simplesmente enfrentar as situações. E muitos jovens estão passando por essa situação. Não tem esse recorte do que convém e não convém, e esse preparo espiritual que os pais podem dar é imprescindível, principalmente para os dias de hoje. Então, os pais participarem também na educação, no estudo, nas brincadeiras, apresentar realmente Deus para para esses adolescentes. E como o pai tem uma influência muito grande nessa fase, porque, como eu falei, no passado a mãe ficou ficou muito cansativo para a mãe, né? É um trabalho hercúleo da mulher ficar todo o tempo cuidando, educando, protegendo a criança, né? Quando chega na fase da adolescência, ela já não aguenta mais, ela já começa a gritar com a criança, ela perde toda a paciência que ela tinha na época da infância. E nessa hora é a hora que o pai pode, né, entrar e ele, né, cola no pai e o pai apresentar isso, o pai ser um modelo para que ele realmente possa ter um preparo, um treino para entender como que é o mundo lá fora
e entender que a gente cai, que vai ter briga, que vai ter discussão, mas tudo bem, faz parte do aprendizado, né? Não é nada, eu vou abandonar tudo porque eu não concordo com isso. Não, a sociedade é isso, né? E cada vez, né, a sociedade vai modificando e vai aprimorando alguma coisa. Portanto, se alguém reclama dos seus pais, olhe para os avós. Veja como foi que seus pais foram criados. Como a gente falou, a criança nasce zerada. Se seu pai é daquele jeito, ele aprendeu daquele jeito. Então alguém ensinou ele daquela forma. E pode ter certeza que hoje você teve muito mais afeto do que seus pais tiveram ainda dos seus avós. Então, essa situação de vivência, né, de aprendizado, cada vez a gente vai evoluindo e aprendendo a como realmente a gente enfrentar esse mundo e preparar esses jovens para isso, né? Então, dentro mesmo, por exemplo, nós que somos espíritas, apresentar o espiritismo para o jovem. Em criança fica difícil apresentar, mas agora na adolescência já fica mais fácil explicar que exatamente o processo de reencarnação, que nós temos muitas experiências, entender como que funciona uma casa espírita, como funciona um trabalho mediúnico, que os espíritos podem se comunicar, ensinando exatamente como funciona, porque muitos jovens estão precoces, já sentindo, né, todos os sinais de uma mediunidade, e muitas vezes os pais acabam, não, deixa quieto, vamos só tomar um passe e acabou, né? Inicialmente o passe realmente vai ajudar, mas tem alguns jovens que já estão, né, com condições para... Herculano Pires tinha jovens de 14, 15, 16 anos que trabalhavam na casa dele, que fazia o trabalho mediúnico na casa dele, porque na época não tinha um centro lá na cidade dele, então ele fazia na casa dele. E era um jovem de 15 anos, dava comunicação, então já dá a oportunidade dos jovens entenderem. Porque vai que algum dia o jovem vai na casa espírita e não sabe nada, é capaz de ficar até meio perdido e abandonar, né? Como por exemplo, né, vamos imaginar uma pessoa que não conhece nada do espiritismo. Isso daqui é outra história que eu vou contar para vocês. Então a pessoa chegou no centro espírita e estava curioso. O que será que acontece nessa casa aqui, né? Tá sempre entrando gente, saindo gente. O que será, né? Aí ele ficou curioso, chegou lá na casa espírita e ao invés de alguém fazer uma triagem, né, perguntar, né, o que ele, né, estava necessitando, de repente encaminhar para um passe ou para um estudo, alguma coisa, né, não fizeram isso e já deixaram ele entrar no trabalho mediúnico. Aí ele foi lá no trabalho mediúnico, o pessoal sentado, aí daqui a pouco você imagina, né? Você chega num lugar, você fica curioso, você quer saber o que vai acontecer ali. Aí de repente diminui a luz, ele começou, meu Deus, por que abaixaram as luzes agora, né? O que vai acontecer aqui? Já todo mundo ali com os olhos fechados, fizeram uma prece, ele atento, prestando atenção em tudo, né? Todo mundo de olho fechado. Aí de repente, nesse meio tempo, ele percebeu que a janela estava aberta e entrou uma barata no recinto. E essa barata ficou rodando, rodando, só ele vendo, porque todo mundo com os olhos fechados, em sintonia, né, para começar o trabalho, e ele lá, né, olhando aquela barata rodando lá. Aí daqui a pouco aquela barata, né, rodando, aí de repente o dirigente começa, né, sejam bem-vindos espíritos. E aí aquela barata vem e pousa bem na gola da camisa dele. Aí ele tenta tirar e a barata entra dentro da camisa, né? E aí ele começa. E aí chega ali a pessoa para conversar com ele, seja bem-vindo, meu filho, né? Ele falou, não, uma barata. Não, meu irmão, você não é uma barata, você é um filho de Deus, você merece todo o apoio. Não, uma barata dentro de mim, eu sei que você sente uma barata dentro de você, né? Você está com uma baixa estima, mas não, você é filho de Deus, nós estamos aqui para te ajudar e tal. Então, gente, converse com os seus filhos antes que aconteça uma coisa dessa. Senão ele entra numa casa espírita, não sabe o que está acontecendo e pode cair numa situação dessa, né? Então, em resumo, basicamente é isso.
o pai, né, tem importância quanto a mãe, em papéis diferentes. E para uma criança isso é muito importante, receber o carinho, o afeto, os pais participarem, brincarem, isso dá segurança para a criança. A criança cresce com autoestima, com amor próprio, e isso é muito importante, porque senão são pessoas totalmente carentes, apegadas, sofrem nos relacionamentos, não têm amor próprio. Eu tenho uma cliente que ela trabalhava num pedágio, e ela falava para mim que ela não faz nada para ela faz tudo para o marido e para o filho. Eu falei, como assim? Não, eu não faço nada para mim, eu amo tanto eles que eu faço tudo para eles. E eu falando, mas não pode, você tem que ter amor próprio, em primeiro lugar você, depois, não, eu faço tudo, né, por eles. Depois eu até descobri, na história da vida dela, o pai abandonou quando tinha 4 anos e ela tem a carência da figura masculina, então agora tem um marido e um filho, nossa, ela faz de tudo para não perder eles, porque ela já perdeu no passado, né? Só que aí ela esquece dela e põe as outras pessoas no pedestal. Não pode, a gente tem que se amar em primeiro lugar. Que é que nem a comparação, né, da pessoa quando entra no avião, né? Quando a gente entra no avião, a aeromoça fecha a aeronave, vai passar os procedimentos de segurança e ela fala, em caso de despressurização da aeronave, máscaras irão cair, porque em caso de despressurização não vai ter oxigênio. O ar de fora vai puxar o ar de dentro, você vai morrer sem oxigênio. Então cai máscara quando isso acontece, né? Abre um buraco na fuselagem, estourou um vidro, o ar vai puxar, então você vai ficar sem oxigênio, então máscaras irão cair. Então ela fala, em primeiro lugar coloque a máscara em você, depois ajude crianças, idosos, outras pessoas. Por quê? Se você for ajudar primeiro, você vai morrer, você não tem oxigênio. Então primeiro você coloca em você. Na vida é a mesma coisa, em primeiro lugar eu tenho que fazer as coisas que me atendem às minhas necessidades, depois eu atendo as outras. Aí eu falava isso para ela, não, fiquei ali 3 meses trabalhando com ela, tentando elevar a autoestima dela, até um dia que ela sumiu, não apareceu mais no consultório. Eu falei, nossa, tentei ligar, mandar uma mensagem, não respondi. Eu falei, ué. Aí depois, eu acho que uns 6 meses depois, veio uma outra pessoa que também trabalhava na mesma empresa. Aí eu perguntei, viu, você conhece a pessoa tal que trabalhava lá na empresa? Ela falou, sim, conheci, ela está internada numa clínica psiquiátrica. Eu falei, sério? Mas o que foi que aconteceu? Foi o seguinte, um dia ela estava na cabine, o marido dela mandou uma mensagem, queria mandar para a amante, só que foi para ela. E ela descobriu que tinha um amante. Aí ela entrou em desespero, ela abriu a cancela e tentou se jogar na frente de um caminhão. Aí uma colega nossa percebeu, puxou ela, bateu até a cabeça na cabine, desmaiou, e aí teve que ser internada. Então o que acontece? Ela não se amava, não fazia nada para ela, fazia tudo por eles. Então quando a gente não se ama, as outras pessoas não vão nos amar. Nem ela se ama, como que eu vou amar essa pessoa? Então eu não dou importância, não valorizo aquela pessoa. E aí esse marido, o que fez? Foi procurar uma outra, né, que se valorizava, né? E o que acontece? De maneira toda errada, né? Porque ele não poderia fazer isso, né? Não é o correto, ele deveria então ter terminado, tal, mas não, aí fez essa situação e aí, então uma prova de que realmente o amor próprio é hiper importante. E para a gente terminar, da mesma forma como a Liliana comentou, né, de uma figura de pai, né, muito importante, é José da Galileia. Ele é tão coadjuvante na história de Jesus que quase ninguém fala dele, mas Jesus tenta mostrar a todo tempo nos seus ensinamentos, os ensinamentos que ele teve com o pai, né, lá na carpintaria, que o pai ensinando as coisas para eles, os ensinamentos morais, passava um monte de coisa que para Jesus naquele momento, para ele estar resgatando, né, os ensinamentos morais, e normalmente não é narrado quase, né? Tanto que na série Chosen, né, Os Escolhidos, Jesus em vários momentos ele fala, meu pai dizia isso, meu pai me ensinava, né, que quando a gente estava lá na carpintaria ele falava que isso era o correto, aquilo era o correto. Então ele teve um papel muito importante, normalmente a gente esquece, na criação do caráter de Jesus. Então basicamente
É isso que eu vim trazer para vocês hoje, né? Desejo, né, um feliz Dia dos Pais para todos os pais, para aqueles que já estão no mundo maior, que possamos fazer uma homenagem, uma oferenda em prece para esses pais que estão no mundo espiritual, porque realmente nós estamos aqui também graças, né, a todo o empenho, a educação, o exemplo que Ele nos deu. Não foi só um provedor material, Ele nos deu também, né, o conhecimento do caráter, da ética, e isso é muito importante na formação de nós como espíritos aqui nesse planeta. Então, que Deus nos abençoe. Em nome do União Espírita, de todos que estão aqui, queremos agradecer, tá vendo? Muito obrigado. Pai também recebe flor, chocolatinho para adoçar. Muito obrigado. E recebe o abraço, esse abraço aqui é de todos que estão aqui, viu? Muito obrigado mesmo, né, gente?